Olá, tudo bem? Aqui é o Jorge Paulo, o mensageiro do mundo espiritual. Hoje eu venho falar através do vovô o quanto é importante você ter um altarzinho em casa para você fazer o seu rezador que nele fala. O vovô Jeremias conta sempre que, na sua época, lá na mãe escravidão, ele não tinha condição de ter um altar. Ele tinha desejo de ter, então ele fazia todos os seus santinhos de barro. Às vezes uma Nossa Senhorinha pequenininha de barro, um crucifixo do Senhor, tudo. E ali ele deixava num cantinho ali, e ali ele fazia as orações dele. Deixava ali no cantinho, fazia o seu trabalhador, depois a turma voltava de novo, colocava na senzala, e ali ele fazia de novo o seu rezador, e assim vai. Mas ao longo dos anos, depois que o vovô desencarnou, o vovô vem vendo que por que é tão difícil as pessoas hoje em dia terem um altarzinho de santo em casa. Ah, mas todo mundo vai falar pro vovô o seguinte: mas vovô, por que eu tenho que ter um altar de santo em casa? Porque é importante você praticar aquilo que vem de dentro para fora. O vovô fala. A pessoa, o vovô fala, ela não nasce à toa. Ela já nasce com o estigma do espírito, de ter que ser iluminado todos os dias. A iluminação, ela cresce da onde? Ela tem que partir de algum lugar, o vovô fala. Então, quando você está diante de um altar, com as velas já acesas, você vê que tem tudo um sentimento ali, um critério, um clima totalmente ali o envolto. Ali o vovô fala que ali você está se conhecendo, você está se autodescobrindo e está se conectando de uma vez por toda com o mundo espiritual. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele é muito importante na vida do ser humano. Tão importante que até que a própria vida sua mesmo. Só não é conhecido dessa forma, o vovô fala. A gente tem que ter equilíbrio, o vovô fala, tanto do lado espiritual como do lado material. Mas muitas vezes o vovô fala que as pessoas crescem e os ensinamentos não passam. Por que será, não? O vovô fala. Será que o ser humano não tem fé mais mesmo? Será que tudo que ele vive é só para o mundo mesmo? Não significa mais nada? Será que uma cremência a Pai Maior, mesmo sem precisar, é impossível de fazer? O vovô fala que a pessoa que constrói um altar, que dedica um pouco do seu tempo, da sua vida, a rezar os santos, igual esse que tem aqui atrás de nós, que estamos falando aqui tudo, tem toda uma felicidade na vida, tem toda uma desmistificação, tem todo um critério para poder conseguir atingir os seus merecimentos junto ao Pai Maior. Obviamente, você não precisa construir um altar como um pastabaiá, às vezes num terreiro, tudo. Um altarzinho simples, um altarzinho tranquilo, onde tenha lá o seu Nosso Senhor Jesus Cristo, a sua Nossa Senhorinha, o seu anjo da guarda, e ali você possa fazer o seu acendimento de vela, o seu castiçalzinho e tudo, e agradecer todo dia, Pai Maior, por você estar vivo. Então, a importância de ter um altar em casa, vou falar, é muito grande. É um costume que a gente já traz de geração em geração. Só que muito esquecido, né? Eu costumo dizer o seguinte, de uma história pequena, que quem tem um altar em casa tem uma proteção um pouquinho mais agregada junto ao Pai Maior. Porque o Pai Maior é para aquela pessoa com bons olhos. Ele vê o seguinte, ó, aquele filho meu reza, pelo menos ele se esforça. Tem lá suas imaginhas, tem o seu santinho lá tudo, ele procura saber a história de um, a história de outro, e ali ele pede quando ele está precisando, mas não é o santo, vou falar que você pode até pedir ajuda. Para o Pai Maior a gente só agradece mesmo, ele fala. Pai Maior é só agradecimento, por estar vivo. O santo você pode até pedir uma coisa, pedir outra, aí eu vou falar que não tem problema. Contanto que você mantenha o foco naquele altarzinho, mantenha limpo, acenda sempre vela para o anjo de guarda, que ele fala, sempre nos benzimentos que a gente faz, tenha todo um respeito, tenha todo um amor ali já cresce uma outra parte de você que é muito importante, que é o seu lado espiritual, que é formalizar aquele crescimento que não cresceu dentro de você. Porque às vezes o pai e a mãe não ensinou, ou porque o mundo às vezes não favoreceu muito para você essa necessidade, ou porque você não tem mesmo talvez o interesse. Mas o vô vem falar o seguinte,
o quanto é bonito e o quanto é gratificante você ter um altarzinho em casa, ali firmado com as suas velinhas. O vô fala, não precisa ter muito santo, o vô fala. Tendo só os santos da parte da egrégora, que mais rege o altar, que primeiramente é o Pai Oxalá, o nosso Senhor Jesus Cristo, depois a Nossa Senhora, e depois ao lado ali os outros santinhos, o anjo da guarda, e já até tá bom, eu vou falar. Já é um começo para você mudar. Aí com o tempo você vai despertando aquele sentimento que falta dentro de você. Então, eu sempre, no meu particular como criança, eu sempre gostei dos santos. O vovô sempre via isso aí em mim. Eu sempre quis montar o meu altar, sempre quis ver as coisas de uma forma diferente. Eu só não entendia o porquê. Parece que eu já tinha nascido com uma missão, né? Mas o vovô fala o seguinte, olha, para quem está ouvindo esse vídeo. Você não precisa montar um altar para ter uma missão. A sua missão, você já sabe qual é. É fazer o rezador mesmo. Sempre estar rezando, sempre estar fazendo as orações ao Pai Maior, agradecendo a Ele por você estar vivo, a família que você tem, ao emprego que você tem, as coisas. Por mais difícil que sejam as coisas, mas pelo menos você está estando agradecendo, já ajuda aí bastante. O vovô tem o costume de falar o seguinte, que o altar traz uma iluminação tão grande para dentro da casa daquele que é montado. É uma felicidade que não dá para ser falada. Só dá para ser sentida mesmo. Então, quando você está de frente a um altar, ali com os anjos e os santos, e principalmente o Pai Maior, que nem a gente tem aqui firmado aqui atrás de nós, o amor que rege ali entre o seu corpo e você e a sua família é muito grande. É uma felicidade que de costume antigo. Um costume que, mesmo pela modernidade de hoje que o vovô fala, não era para ser esquecida. O vovô fala que ele vê, através desse vídeo, que algumas pessoas ainda preservam ainda os costumes. Tem lá o seu altarzinho, tudo. Às vezes mesmo que não façam muito o seu rezador direito, não se preocupe muito, mas pelo menos ainda tem. Agora já tem muitas pessoas, a maioria já não tem, o vovô fala. Já não tem aquele altar, já não tem aquela felicidade de fazer a sua oração, não tem um cantinho certo para fazer os seus pedidos e os seus agradecimentos. Aí fica complicado, vou falar. Então o altar é simplesmente para consagrar o seu amor com o divino, eu vou falar. Ou você consagra o seu amor com o divino, ou senão vai ficar complicado depois para você fazer entendimento quando você partir dessa vida para outra. Porque daí você vai estar sozinho e não vai ter ninguém para fazer explicação para você mais enquanto você está nessa terra. Enquanto você está vivo aqui ainda, você vai num lugar, vai no outro. Muitas pessoas vão explicar para você de forma diferente. Olha, você precisa ter um altar por causa disso. Ó, é bom você ter o altar por uma outra finalidade. Ó, é bom para você ter o altar para você sempre estar com a reza em dia. Então muitas pessoas vão falar do seu jeito, mas o jeito é o mesmo para todo mundo, o vô fala. Então, o vô vem só especificar nesse vídeo que seria muito bom se todo mundo tivesse o seu altarzinho para fazer o seu rezador, para poder fazer sempre os seus agradecimentos ao Pai Maior, para quando ele fosse benzer, já tivesse mais fácil o caminho, menos espinho e mais flores. Então, para quem estiver assistindo esse vídeo, eu vou falar, não é difícil montar um altar. Desde que você busque dentro do seu coração lá a felicidade e a necessidade que você precisa de abordar isso dentro de você. O conhecimento e da espiritualidade pelo amor ao santo. Então eu vou deixar o axé de todos os anjos e santos aqui nessa humilde egrégora que está aqui atrás de nós. A felicidade para quem estiver ouvindo esse vídeo e que compreenda o quanto é bom você ter o seu altarzinho. A quanto vai ser melhor a sua felicidade dos dias para frente. Aquilo ali vai dar muita força para você sobreviver e superar todas as dificuldades da sua vida, por mais que você não acredite. Assim seja.